Jasmine sempre foi uma garota de bom coração. No entanto, quando se aproximou de um sem-teto que vivia nas ruas perto de sua casa para oferecer-lhe uma coberta, não esperava se apaixonar. Logo, ela aprenderia que a bondade realmente vale a pena. O que significa amar incondicionalmente? Será que esse tipo de amor é inatingível na vida real? Ou talvez exista apenas nos livros de contos de fadas? Jasmine estava voltando para casa depois de fazer compras no mercado, quando notou algo estranho pelo canto do olho. Ela conseguiu distinguir o que parecia ser um homem dormindo na rua e tinha certeza de que ele não estava ali por muito tempo. No começo, ela pensou em seguir em frente e ignorar, mas a imagem daquele pobre homem continuava a atormentá-la, presa em sua mente como uma melodia. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, ela o viu novamente. Ela estava convencida de que ele teria ido embora até aquela noite. Afinal, aquela era uma vizinhança respeitável e ela nunca tinha visto sem-tetos naquelas ruas. Ele deve ter se perdido ou algo assim, concluiu enquanto entrava em seu carro. Ela teve um dia tranquilo no trabalho e logo esqueceu o homem que estava dormindo em sua rua. Mas naquela noite, quando ela parou perto de sua casa, ficou chocada ao ver que ele ainda estava lá. Estava frio e ela não conseguia imaginar o quão frio ele deveria estar enquanto dormia na rua, com suas roupas em farrapos. Ela entrou rapidamente em casa e saiu correndo com um cobertor. "Oi, sou a Jasmine", disse enquanto se aproximava do sem-teto. Uma vez que ela estava perto o suficiente, ela lhe entregou o cobertor, sentou-se na calçada e disse: "Eu te vejo aqui há alguns dias. Não pude deixar de observar. Sim, acabei de perder meu emprego e minha casa. Não tenho escolha senão viver nas ruas", ele confessou. O homem, cujo nome era David, contou à gentil desconhecida como seu negócio desmoronou devido a desvio de fundos por parte de funcionários gananciosos, levando-o à falência. Ele disse que teve que demitir mais de 500 funcionários e perdeu casas e carros e todo o dinheiro que tinha em contas em seu nome. A justiça bloqueou todo o dinheiro para pagar as indenizações dos funcionários demitidos. Jasmine sentiu pena dele e perguntou por que ele não foi para a casa de algum parente. Mas ele disse que não tinha nenhum, pois era estrangeiro. Havia saído muito jovem para tentar a vida em outra nação. Sua única opção era viver nas ruas. Eles conversaram por um tempo antes de Jasmine decidir que David não poderia continuar daquela maneira. Mesmo que ela não tenha dito em palavras, ela sabia que ajudaria David a se reerguer. Embora ela mesma não fosse rica, sendo órfã, e nunca tendo conhecido o amor e o calor de uma família, possuía uma alma gentil. Naquela noite, ela preparou comida em abundância para o jantar e compartilhou com David. Ela fez o mesmo todos os dias pelo resto da semana. O casal passou horas conversando e se aproximando. Os dias passaram e Jasmine e David se apaixonaram rapidamente. Para Jasmine, não importava que David fosse um sem-teto. Ela achava que ele era inteligente e sabia que era apenas uma questão de tempo até que ele se recuperasse e se reerguesse. Afinal, ela mesma tinha renascido das cinzas após perder seus pais quando era jovem. Jasmine teve que aprender desde cedo a se virar. A jovem mulher cuidava de si mesma. Não vivia na riqueza, mas conseguia se sustentar bastante bem. Ela tinha certeza de que David conseguiria se recuperar com o apoio adequado. Meses depois, os dois já estavam planejando um casamento. Infelizmente, os amigos e a extensa família de Jasmine não estavam tão otimistas quando ela compartilhou a notícia de seu novo interesse amoroso. A intenção de casar com um sem-teto fez a voz de seu tio ecoar furiosamente ao telefone. "Sim, estamos apaixonados. Vamos resolver as coisas. Nenhuma situação é permanente", tentou ela dizer. "Bem, qualquer escolha que você faça em sua vida depende de você, Jasmine. Saiba apenas que não estaremos no casamento", gritou seu tio antes de desligar o telefone. Ela havia sido afastada de sua família desde a morte de seus pais. Quando ela ligou, já estava quase certa de que eles não compareceriam, e o convite era apenas uma maneira de ser cortês. Jasmine chegou ao local do casamento com uma aparência magnífica em seu vestido de noiva estilo princesa. Ela estava animada para começar uma nova vida com David. Oh, como ela o amava! Eles tinham convidado amigos e parentes para o seu grande dia, mas poucos compareceram. No entanto,
Aqueles que vieram deixaram claro que estavam lá para ver Jasmine e criticar o que pensavam ser a pior decisão de sua vida. Ela tem um bom emprego, dirige um carro decente e vive em um bom bairro. Por que ela deveria se casar com um sem-teto? Questionou um amigo da garota. Não entendo. Você nunca será pega se casando com um sem-teto, riu o outro. Ela trabalhou duro para construir uma boa vida, apenas para ser arrastado de volta à pobreza por um sem-teto, declarou um terceiro. Houve muitos sussurros na pequena sala, e embora Jasmine não pudesse ouvir o que estavam dizendo, podia perceber que estavam rindo dela. No entanto, ela não se importava com o que estavam dizendo. Então o noivo chegou e todos ficaram boquiabertos. Esperavam ver um homem desgastado, mas em vez disso ele chegou em uma luxuosa limusine, vestindo um dos smokings mais caros da cidade. Mas como ele poderia se permitir tudo isso? Ele não era um sem-teto. Jasmine ficou chocada. Era realmente David. Ela só podia observar enquanto ele fazia sua majestosa entrada na pequena sala. Parecia que ele tinha o mundo aos seus pés, e Jasmine nunca tinha se sentido tão confusa em toda a sua vida. Quando ele se aproximou da noiva, ela pôde sentir o perfume de sua colônia e quase desmaiou com seu aroma agradável. Ela tentou falar, mas David a silenciou, pedindo que fosse paciente e prometendo explicar tudo depois. Enquanto o noivo e a noiva estavam trocando votos, Jasmine não podia deixar de se perguntar se estava em um sonho. Qualquer tentativa de obter uma explicação era recebida com evasivas. Sim, seja paciente, vou te explicar, prometeu ele. Depois de prometer estar lá um para o outro na alegria e na tristeza, David pegou o microfone e enfrentou sua nova esposa. Jasmine, eu entendo que tudo isso deve ser confuso para você, mas você saberá a verdade em poucos minutos. Ele se virou para a multidão. Eu nunca conheci alguém tão gentil, atencioso e altruísta como Jasmine. Honestamente, não sei o que dizer. Estou ao mesmo tempo grato e envergonhado pelo fato dela me amar, mesmo quando eu não tinha nada e dormia nas ruas. Mas o mais importante é que quero enfrentar o problema que sei que trouxe todos vocês aqui. Com uma voz solene, os convidados disseram, enquanto riam agudamente, conscientes de que o noivo sabia de tudo, desde os risinhos até os comentários maliciosos. No verdadeiro sentido da palavra, nunca fui um sem-teto, continuou David. Eu me apaixonei por Jasmine muito antes dela me conhecer, mas decidi testá-la para ver se ela poderia me amar sem a minha riqueza ou o meu status. A multidão se agitou, o coração de Jasmine apertou. Você não é um sem-teto. Ela ficou hesitante, confusa. Não, querida. Venho de uma família muito rica. E lembras daquela empresa que mencionei? Na verdade, está indo muito bem. Tem muito sucesso. Jasmine mal podia acreditar no que estava ouvindo. Tentou falar, mas as palavras pareciam escapar dela. Vocês entendem o que é necessário para se apaixonar e aceitar se casar com um sem-teto? David perguntou, voltando-se novamente para os convidados. Alguns concordavam, enquanto outros pareciam ainda perplexos. Eu daria o mundo a esta mulher, porque ela provou que o amor verdadeiro e genuíno existe. Ele disse finalmente, abraçando Jasmine com emoção. Jasmine ainda sentia como se estivesse sonhando naquela noite de recepção de casamento. Ela saiu de seu carro esperando encontrar uma recepção comum no local, apenas para entrar em algo que parecia saído de um conto de fadas. Suas flores favoritas decoravam a sala e havia uma elaborada exposição culinária de comida que a jovem noiva nunca teria ousado sonhar. Jasmine nunca tinha visto nada tão fabuloso, e a parte mais incrível era que tudo era para ela. Esse acabou sendo o dia mais feliz de sua vida. Dias depois, David transferiu todas as coisas de Jasmine para sua casa, uma luxuosa vila meticulosamente mantida, com tetos altos, vistas deslumbrantes e inundada de luz natural. Em 1 milhão de anos, Jasmine nunca teria sonhado em viver em tal luxo. Essa agora era a sua vida. E assim que colocou os pés no chão incrivelmente detalhado de sua nova casa, lágrimas de felicidade encheram seus olhos. A jovem agora sabia com certeza, assim como todos os seus amigos e conhecidos, aqueles que riram dela no dia do casamento e aqueles que nem sequer compareceram. A gentileza vale a pena. Jasmine sentiu pena daquele sem-teto e o ajudou, oferecendo-lhe um cobertor. Ela conseguiu ver além da sua barba desgrenhada e suas roupas gastas,
enxergando o homem que era, a alma pura que ele possuía, não apenas o que havia perdido. Naquela época, ela não poderia saber como ele a retribuiria, de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O amor verdadeiro existe no mundo em que vivemos, onde emoções e amor não estão ligados à riqueza e status. É um sopro de ar fresco saber que um amor genuíno e puro existe, e Jasmine era exatamente esse sopro de ar fresco que David precisava. Se você chegou até aqui, por gentileza, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Para você, esse gesto não custa nada, mas para nós vale muito. Deus abençoe.